Eu tô com uma equipe, viu, Bárbara? Eu tô com uma equipe aí em Goiás à disposição para te entrevistar. Aí, seu pai. Se você tem certeza que seu pai é honesto em tudo, inocente em tudo, eu colocaria, se eu sei que boa, colocaria na hora a cara e as mãos no fogo pelo meu pai. Agora, eu não tô entendendo seu comportamento. De primeiro momento, você quer falar. Aí, quando eu te coloco, ligo para te colocar aqui no ar, você não quer mais falar. Eu nem sabia da sua existência. Você está mostrando aqui para mim a sua existência, pelo menos eu estou recebendo a informação hoje, que você existe e que quer falar conosco, só depois que seu pai foi preso. Acho que a polícia de Porto Ferreira tem muito que te ouvir. Você está me parecendo muito informada sobre o caso. Você pode estar guardando informações que podem até inocentar seu pai, pelo que você está me dizendo. E por que você guardou esse silêncio até agora? Por que agora que seu pai foi preso que você está tentando botar a boca no trombone? Você fale desse jeito com quem você quiser, comigo, pra cima de mim não. Aqui eu vou investigar até o fim. Da mesma maneira, né, que nós tratamos o Vanderlei de maneira imparcial, eu trato também a família da Lucilene. Várias vezes a inocência e honestidade da família foi colocada aqui em xeque. Própria Gisele, própria Márcia em briga que teve com a Lucilene, própria Bruna. Todas foram tratadas com muito respeito até o fim e vão continuar sendo tratadas com respeito. Agora, não pense que vão entrar no meu caminho para tentar me coagir ou me intimidar de mostrar alguma versão do caso, algum lado da história que desagrade a vocês. A Gisele sabe que aqui o que vem de informação nós apuramos e levamos para o ar e tiramos dúvida com os envolvidos. E é assim que eu vou até o fim, Bárbara. Eu fazia sempre isso até ontem sem saber da sua existência e hoje, sabendo da sua existência, eu faço ainda mais. Põe no ar a reportagem, por favor. Com essa nova investigação sobre o passado de Vanderlei, muitas perguntas começam a surgir. Por que ele saiu de Goiás? Com qual frequência Vanderlei voltava lá para visitar a família? Como se instalou no interior paulista? E o que o delegado do caso Lucilene tem a dizer sobre essa nova investigação? Voltamos à cidade de Porto Ferreira para explicar como Vanderlei veio parar aqui. Vanderlei chegou aqui na cidade de Porto Ferreira em 2010. Segundo ele, a convite de um amigo, o empresário do ramo frigorífico. Esse empresário já conhecia Vanderlei, sabia que Vanderlei já havia trabalhado no mesmo ramo lá na cidade onde ele morava com a família. Por isso, teria o convidado para cuidar da empresa aqui, na cidade de Porto Ferreira. Por isso, Vanderlei decidiu vir para cá, cerca de 900 quilômetros de distância. Mas Vanderlei não veio sozinho. Chegou acompanhado de uma mulher. Na época, ele era casado com ela. Os dois moraram juntos aqui na cidade. Ficaram por alguns anos morando no mesmo local. Foi a mesma época em que Vanderlei conheceu a testemunha, que hoje é considerada pela polícia a mais importante e que foi crucial para a prisão dele. Não se sabe ao certo como ele conheceu essa testemunha, mas, segundo a investigação, ele morou durante um tempo com essa esposa e também se relacionava com ela. Essa mulher que veio com o Vanderlei para cá e também morou na cidade, hoje continua em Porto Ferreira. Tem um comércio aqui. Inclusive, chegou a conversar com a nossa equipe. Fez revelações graves contra o Vanderlei, da época em que esteve com ele, em que ficou casada com o Vanderlei. Ela deu entrevista e contou alguns detalhes do relacionamento, que, segundo ela, foi muito conturbado. Ameaças, traições, tentativa de homicídio. Tentativa de homicídio? Tentativa de estupro contra a minha filha menor de idade. Quantos anos? O que ela conta é que por muito tempo ele falava palavras para ela, induzia ela a cair na tentação dele, né, no que ele falava para ela. Essa mesma mulher chegou a conversar com investigadores. Segundo ela,
desde o término não teve mais contato com Vanderlei, mas sabia, ele e Lucilene eram um casal. A empresa na qual Vanderlei conseguiu um trabalho assim que chegou a São Paulo, hoje está desativada. Fica na beira da rodovia que dá acesso a Porto Ferreira. O Vanderlei tinha um cargo importante aqui na empresa, de gerente administrativo. Então, todas as principais decisões eram tomadas por ele. Era Vanderlei quem admitia e demitia funcionários. E foi exatamente aqui no frigorífico que ele acabou conhecendo a Elaine, que já era funcionária do local. Os dois começaram uma amizade. Pouco tempo depois, começariam a namorar. Por ter um bom cargo e ser o homem de confiança do proprietário do frigorífico, o Vanderlei tinha um bom salário. Por isso, todos os anos visitava a família, ia para Goiás. Segundo pessoas próximas a Vanderlei, as visitas eram frequentes. Ele saía aqui de Porto Ferreira e ia até lá, nem que fosse para passar um final de semana. Vanderlei dizia que queria estar perto das filhas e também dos netos. Por isso, ele fazia essas viagens. Então, durante todo o tempo em que ele permaneceu na empresa e aqui na cidade de Porto Ferreira, ele fez essa viagem até Goiás, inclusive no ano de 2014. Anos depois, a empresa, por problemas, precisou fechar, faliu. Vanderlei e todos os outros funcionários foram demitidos. Na época, Vanderlei tinha uma boa condição financeira. Abriu um negócio de ferragens na cidade, mas não durou muito tempo. Mesmo assim, continuou morando na região. Enquanto isso, o hotel já funcionava há muitos anos, sob o comando de Lucilene e do ex-marido. Logo, o destino tratou de cruzar as vidas da empresária com o principal suspeito no sumiço dela. Vanderlei contou que estava morando em uma casa de aluguel aqui em Porto Ferreira com uma das filhas. E que a filha acabou voltando para Goiás porque conheceu um rapaz, casou com ele e foi morar lá. Vanderlei ficou sozinho na casa. Ele disse que a despesa estava muito alta do aluguel. Foi por isso que ele decidiu vir morar aqui, no Hotel Avenida, o hotel da Lucilene e, na época, também do Zé. Quando o Vanderlei chegou aqui, a Lucilene morava com o Zé neste local. Na verdade, os dois moravam e trabalhavam aqui. Não demorou muito e eles logo fizeram uma amizade. Todos contam que o Zé e o Vanderlei eram muito próximos, até porque Vanderlei, durante todo o tempo em que ficou aqui no hotel, ajudava em algumas coisas aqui do local. Em 2016, quando o Zé morreu naquele acidente trágico, o Vanderlei decidiu continuar morando aqui. Então ele fazia de tudo no hotel, de tudo para conquistar a Lucilene. E foi com o tempo que ela acabou criando uma confiança nele, deixou que ele ficasse aqui. No início, o Vanderlei até pagava a hospedagem. Ele conta que pagava cerca de R$900 por mês e que valia mais a pena do que ele ficar na casa sozinho de aluguel aqui na cidade. Só que depois de um tempo, principalmente quando o Zé morreu, ele não pagava mais nada aqui. Ele alega que fazia alguns favores no hotel, limpezas, serviços aqui mesmo a pedido da Lucilene e por isso continuava morando aqui de graça, em troca de favores, na verdade. Naquela época em que o Zé morreu, em 2016, o Vanderlei já estava namorando com a Elaine. Ele havia terminado o relacionamento com aquela mulher que ele chegou quando veio de Goiás, mas ao mesmo tempo ele e Lucilene começaram a se envolver. A família conta que ela ficou tão apaixonada por ele que acabou dizendo para a família que os dois estavam namorando, o que até hoje o Vanderlei nega. Mas vídeos, fotos e testemunhas comprovam que realmente os dois eram um casal. Durante todo esse tempo, o Vanderlei permaneceu aqui, até o momento em que precisou sair por conta desse sumiço da Lucilene e por ser apontado pela polícia como o principal suspeito do desaparecimento dela e também da possível morte. De lá para cá, muita coisa aconteceu. Vanderlei se envolveu com outras mulheres, além da Elaine e da própria Lucilene. Mas nesse momento, a renda dele dependia exclusivamente deste hotel. Isso não o impedia de visitar os parentes de Goiás. Depois da repercussão do desaparecimento em todo o país, a morte da adolescente na cidade de Rio Verde veio à tona. A comparação do retrato falado com essa foto de Vanderlei um pouco mais novo pode dizer muita coisa.
A informação do retrato falado sobre o crime ocorrido em Rio Verde chegou até a delegacia de Porto Ferreira. O delegado teve acesso ao retrato falado e entrou em contato com o delegado lá da cidade. Os dois já conversaram. O doutor Eduardo tem ciência de que a polícia de lá irá reabrir o inquérito e investigar o caso para saber se o homem do retrato falado é mesmo o Vanderlei. Enquanto isso, a polícia continua trabalhando aqui no desaparecimento da Lucilene. Faltam 13 dias para que a prisão temporária do Vanderlei vença. Então, há o risco dele voltar para as ruas. Mas, segundo o delegado, se tudo der certo durante a investigação e sair o laudo de uma perícia que eles estão aguardando há algumas semanas, ele pode sim pedir que Vanderlei fique preso por mais 30 dias e, quem sabe, até mesmo uma prisão preventiva, dependendo do resultado desse laudo. Enquanto isso, ele aguarda também a investigação que acontece por lá. Não se sabe ainda se Vanderlei tem ou não envolvimento com a morte dessa adolescente de 15 anos. O que a polícia tem ciência é que ele frequentemente visita a família lá na cidade, mas não há nenhum registro disso aqui. Até então, a polícia não tinha desconfiança de participação do Vanderlei em nenhum outro crime na cidade. Agora surgiu essa informação. Por isso, as polícias devem trabalhar juntas nesse caso para tentar esclarecer. Mas, segundo o doutor Eduardo, por enquanto, aqui na delegacia de Porto Ferreira, o objetivo é saber o que aconteceu com Lucilene. Saber principalmente se Vanderlei está ou não envolvido no desaparecimento dela. A família de Vanderlei montou um grupo por um aplicativo de mensagens para arrecadar dinheiro para visitá-lo na prisão. Neste áudio, a filha explica para as pessoas que já fizeram doações que nesta semana não poderá visitá-lo. Eu mandei nesse grupo alguns sobre quem puder ajudar para mim e para minha avó, minha irmã, poder estar indo lá para São Carlos, visitar meu pai, conversar com o advogado. Algumas questões que melhor conversar pessoalmente, porque como está em sigilo, pelo telefone a gente não recebe muitas informações. E nesse caso, eu fiquei sabendo devido que talvez não ia ter visita quarta, porque as visitas são todas às quartas, das 10 horas às 5 horas. E nós ia tanto para visitar e tanto para conversar com o advogado. E eu liguei lá agora e nenhum preso, nem meu pai, nenhum deles vão receber visita devido ao coronavírus. Diz também que o dinheiro doado até agora por todas essas pessoas que fazem parte do grupo podem ajudar de qualquer forma Vanderlei, até mesmo para pagar o advogado. Quem já depositou o dinheiro, eu vou deixar o dinheiro guardado para nós estar podendo ir na próxima semana. Se Deus quiser ele sair antes, esse dinheiro a gente vai dar para o advogado, porque todo mês a gente tem que pagar uma parcela para o advogado, fora as outras coisinhas que a gente tem que ficar pagando para o advogado, né? E esse dinheiro, se meu pai sair antes, se Deus quiser, ele vai sair, que eu tô com toda a fé do mundo para isso acontecer. Vai ser para isso. Se ele não sair antes da próxima semana, a gente vai usar esse dinheiro para ir na próxima semana, tá? Essa semana a gente não vai, porque não pode receber visitas, nenhum preso, nem ele, nenhum que está preso lá em São Carlos devido ao coronavírus. Prestes a completar 3 meses de todo o mistério envolvendo Lucilene, as famílias se veem diante de um pesadelo. Se o homem do retrato for mesmo Vanderlei, Lucilene estaria morando com um assassino. E a polícia pode estar perto de desvendar 2 crimes de uma só vez.